Eu fiz 843 entrevistas para contratar o primeiro profissional. Foram 10 meses entrevistando pessoas. Eu não queria abrir mão da qualidade, porque eu entendi o seguinte: se eu contratasse uma pessoa de um nível social melhor do que o meu, ensinasse o que eu aprendi na rua, porque eu tinha que fazer umas 26 visitas na semana para fechar 3 planos. Mais um Podcast pra conta e hoje a gente tem uma comemoração especial, tem 1 ano de Podcast, estamos juntos aqui trazendo empresários, a história deles pra vocês. Tem muitos episódios aqui, se você não assistiu ainda, clica aqui embaixo pra você conhecer a história desses empresários, que eu acho que mais legal do que todo o sucesso, a grana, tudo aquilo que a gente quer e a gente busca a vida inteira, mais do que isso é o coração desses empresários, porque eles vêm aqui pra abrir esse coração pra vocês e contar, às vezes, aquela jornada que você tá passando hoje, que você tá no começo ali de tudo, ou que você já passou e você se identifica e fala, nossa, comigo foi a mesma coisa. Então o grande segredo é não desistir e tomar uma decisão de chegar até lá. E a mulher que eu tenho aqui hoje para contar a história delas para vocês é assim, ela é um fenômeno. Primeiro que ela já tem um nome, assim, que todo mundo fala, Ana Diamante. E diamante, vocês sabem como é que é, né? Primeiro que ele tem luz própria, ele traz tudo pra gente e você já olha e você quer saber mais. Então, essa mulher que tá aqui hoje, eu falei, gente, eu não preciso nem me preparar pra esse podcast, porque a história dela por si só, ela já conta muito pra gente. Ela tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, ó, não importa de onde você saiu ou onde você está, o importante é onde você quer chegar. Então, é uma mulher que sabe o que tá fazendo. Ana Diamante, ela empreende desde os 7 anos de idade, então pensa se tem trajetória essa mulher. Formou mais de 300 milionários através de vendas na Prudential, foi 7 vezes líder campeã de vendas e hoje é CEO da Diamond House em São Paulo. E eu queria muito que ela contasse pra gente, né, como foi o começo dessa história. Ana, seja muito bem-vinda, estou muito feliz que você está aqui com a gente. Sei da sua agenda corrida e disputada, mas estou muito feliz que a gente conseguiu esse espaço para que você possa contar a sua história, que tem que chegar em mais pessoas, com certeza, e inspirar muita gente por aí, assim como você me inspira também. Obrigada, Lari. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E essa história começou como uma menina mineira, né, dá para ver pelo sotaque, sonhadora, como todos nós, né, somos. E eu falo que a minha primeira conquista material foi com 7 anos de idade. Vendendo pedras mágicas. Imagina, eu pegava pedras na rua, encerava, lavava, encerava e vendia ali para os adultos que passavam na porta de casa. E quem quer dar um jeito, né, Ana? Quem quer dar um jeito. E assim, depois eu fiz eventos de bonecas. Na 4ª edição, a minha latinha de moeda estava cheia e pedi minha mãe para me levar no centro da cidade, que era a referência que eu tinha dentro da minha realidade, e comprei um conjuntinho de malha, porque eu sempre fui uma menina vaidosa e aquela sensação de conquista nunca mais me abandonou. E aí eu comecei a vender calcinha e sutiã, Mel e Própolis, revista Avon. Fiz um curso de costura porque eu vi que eu ia casar muito cedo. E eu falei, eu vou trabalhar dentro de casa, né? Que o pai da minha filha era ciumento. Uhum. Então, assim, costurei para fora. Tem uma longa trajetória. Vendi salgado no ônibus e na escola. Eu fiz muita coisa. E eu aprendi que vendas é uma coisa extraordinária, né? Se você acredita no produto e se dedica, tem brilho nos olhos, você consegue vender. E a venda mudou a minha vida. Então começou com 7 anos de idade e eu nunca mais parei. Com 16 eu casei para sair de casa, casei grávida. Eu falo que ali nasceu a Ana Carvão. Eu sou Ana Paula, mas com 16 nasceu Ana Carvão, porque aí eu descobri assim, dificuldades bem interessantes. Porque eu fui morar na minha sogra e ela não me dava liberdade de comer sem ser nos horários que a família estava comendo. E assim, eu tenho um apetite voraz até hoje, Lari. Imagina você grávida aos 16 anos. Eu sentia muita fome e assim, é muito interessante olhar para trás, porque eu acredito que Deus, ele prepara os momentos mais difíceis, ele está te preparando para algo maior. Com certeza. Você é uma menina que é jovem, está aí dando o seu melhor, todo mundo vê. E eu tenho certeza que em alguns momentos tem
questionamentos, é normal do ser humano. Mas nesses momentos de questionamentos é que ele está preparando a gente para algo maior. É verdade. E nessa trajetória eu entendia que quando a minha filha nasceu, que a maior força assim, que eu poderia ter estava ali, né? Porque eu planejei a Lana. Hoje eu tenho 50, ela tem 33, acabou de assumir, né, a presidência da Diamond House. Olha! Está super feliz e eu mais ainda. Que legal! Que a Diamond aconteceu meio que por acaso, eu vou contar aqui para vocês. Mas assim, eu sei que, por exemplo, roupa da Alana, ela só usava doada, roupa azul doada, do primo mais velho. Então eu conseguia, com 50 centavos, comprar um lacinho para as pessoas não ficarem perguntando: qual que é o nome desse menino? Uhum. Só mãe sabe o que passa, né? Só. E aí eu costurava as roupinhas para ela, né? E assim, eu tenho pouquíssimas fotos da Alana neném. Uma das fotos foi o seguinte, não é da sua época, mas antigamente os fotógrafos batiam de porta em porta e falavam: tem criança em casa? Posso tirar foto sem compromisso? Daqui uma semana eu trago, se você quiser comprar, você compra. E aí eu lembro e falei assim: gente, então como que eu vou fazer para pagar a foto? E eu fui lavar roupa para fora. Eu fiz uma proposta irresistível para minha cunhada. Quanto que você ganha para lavar essa trouxa de roupa? 50. Falei, então eu lavo, eu passo, entrego, você me dá 25, que era o valor da foto. E assim, e aí eu coloquei o único vestidinho que ela tinha, né, que era do batizado. E essas coisas de correr atrás, de conquista, de ver o seguinte, que a gente não precisa ir para o caminho mais fácil, que é pedir alguém, né? Eu sempre tive muita fé, eu não sou de religião, mas eu tenho muita fé em Deus. E eu acho que cada ser humano, ele é muito precioso, né? A gente tem muitas potencialidades, nós somos muito incríveis. E assim, testar até onde a gente pode ir com mérito próprio é muito gostoso. E eu sempre fui por esse caminho de conquistas. E aí, assim, com 16 anos, com 20 anos eu separei, resumindo a história, onde eu morei no tal porão sem banheiro, e que foi muito interessante, né, porque as pessoas falam assim, nossa, a história da Ana é difícil, porque ela já morou no porão sem banheiro com a filha. O porão não foi nada, porque ali não tinha nada, mas tinha tudo. Que era amor. Você, sua filha, tudo. Era um tudo. Colchonete furado, de solteiro, no chão, né? E não tinha nada. Tinha 2 trouxinhas de roupa, igual desenho animado, com lençol assim, carregando aqui, né? Que foi a mudança. E assim, eu tinha a força de ter a certeza, falava com Deus, Senhor, me dá saúde, que eu vou mudar essa história. Então eu entrei na joalheria, Ana Carvão, sem orelha furada, para vender joias. Minha família não era de joias, não tinha recursos. E o primeiro mês de loja eu vendi superação de meta, sozinha. Olha isso. E aí nunca mais parou. Eu me tornei a melhor vendedora de 4 lojas, quando uma vendedora que tinha morado nos Estados Unidos 6 anos, sabia da potência da Prudential fora do país, participou de um processo e me indicou. Então eu fui aprovada com 24 anos, usando um terno que custou R$5, comprado na banca do quilo, no centrão da cidade. Comprei 2, um amarelo e um vermelho, por R$5. A ombreira vinha aqui, a manga tampava quase meus dedinhos. Se vocês estão me achando magra hoje, eu era metade disso. Vai, Nossa. Ana Carvão vender seguro de vida no ano de 2000, que ninguém quer comprar. Imagina uma coisa dessa. E aí eu acreditei no produto, né? Eu acreditei naquilo, eu vi que faz muito sentido você ter um planejamento financeiro. E eu vendia com corpo, alma e coração. E mesmo os meus clientes que não tinham recurso, eles compravam baratinho, mas eles aderiam ao seguro. E tem vários clientes que estão ativos até hoje, já se passaram 20 e tantos anos, né, 26 anos dessa história. E lá eu, com 1 ano, fui convidada a ser gerente, onde eu coloquei o nome da equipe de diamante, porque na joalheria eu me encantei com a transformação do carvão para o diamante.
E eu fiz 843 entrevistas para contratar o primeiro profissional. Foram 10 meses entrevistando pessoas. Olha só. Eu não queria abrir mão da qualidade, porque eu entendi o seguinte: se eu contratasse uma pessoa de um nível social melhor do que o meu, ensinasse o que eu aprendi na rua, porque eu tinha que fazer umas 26 visitas na semana para fechar 3 planos. Eles tinham um balizador, tipo uma meta. Quem fizesse 3 toda semana, durante um ano, ia ter sucesso. E eu agarrei isso. E quando eu realizei as 50 semanas de 3Ws, tive esse convite, eu falei, vai dar certo. A minha primeira profissional, ela demorou 10 meses, né, para eu encontrá-la. E com 7 meses de empresa, no ano de 2003, ela embarcou no Havaí, ganhando 27 mil para uma convenção no Havaí. Olha só. E porque as 843 entrevistas que eu fiz, eu tratava sempre as pessoas muito bem. Eu tenho isso, de tratar como deve ser tratado, com muito respeito. E essa profissional, ela tinha morado 6 anos nos Estados Unidos, ela não tinha relacionamento mais no Brasil. Eram pouquíssimas pessoas. Então ela ligava em meu nome. Ô, Lari, a Ana que você teve aqui, ela te entrevistou um tempo atrás, eu sou a life planner dela, ela falou que você é super família, que você é isso, que é aquilo, eu quero te apresentar sem compromisso. Olha! E assim ela começou, e o sucesso dela me deu força para acreditar que eu poderia trazer cada vez mais pessoas tops, entendeu? Porque eu não tinha ganhado dinheiro ainda. Quando ela ganhou 27 mil, eu ganhava 2.300 bruto. Olha isso. Mas eu vibrava com aquilo, eu tinha certeza que um dia eu ia vencer e ter sucesso. Assim, essa trajetória, ela foi muito forte, porque ninguém entendia por que os meus meninos vendiam tanto. Mas eu ensinei eles a com o coração, que é onde você começou aí comentando, né? É interessante, o mesmo Claes, você observa pessoas que têm condição de estar naquele ecossistema, não é só sucesso financeiro. Por isso que esse projeto seu é muito bonito, porque para chegar lá, existe um processo de lapidação. Sim. De cai, levanta, de humildade, porque não tem jeito, tem hora que a gente vai passar por tanta pressão que se você não tiver uma humildade de ver onde está errando, você não avança. É verdade. E aí, assim, resumindo a história, foram 20 anos de Prudential. O sucesso começou a ser tão grande que eu tive que começar a partir a minha empresa no meio para doar os meus melhores para crescer a operação no Brasil. Olha só. Eu comecei a ganhar mais do que o presidente. Estou falando isso depois de 10 anos de empresa. Só que assim, imagina, uma menina sem curso superior, era Ana Carvão, totalmente improvável, não saiu com o chefe, não deu rasteiro em ninguém, trabalhando sábado, domingo, feriado, de manhã, tarde e noite, de forma honesta, sem puxar saco de ninguém, um ambiente machista. E de repente você começa ali a ter um resultado campeã, bi, tri, tetra, penta, não parava de ser campeã, porque eu aprendi o caminho. Era contratar pessoas melhores do que eu, ensinar o que eu tinha aprendido com muita raça ali na rua e fazendo tudo com muita ética. E assim, o resultado foi extraordinário. Comecei a ser chamada de mãos de ouro, né? Que tudo que eu tocava vira ouro. Toque de Midas, Diana Diamante. Mas as pessoas não viam, né? O sábado, o domingo, o feriado, a dedicação. As pessoas querem o nosso prêmio, mas elas não querem passar pelo que a gente passa, né? Porque é difícil. E assim, poxa, aí foram hoje aproximadamente 70% dos líderes da empresa eram meus meninos. Olha isso. Vice-presidente, toda a diretoria, é uma loucura isso. Eu deixei um legado mesmo, isso eles começaram a reconhecer. E depois de 20 anos, ganhando muito bem, era a mais bem remunerada da empresa, a mais bem reconhecida, eu falava, gente, eu preciso de mais. E o mais não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com propósito, desafios, com coisas novas, né? Coisas novas, conhecer novas histórias, novas pessoas. E algo me dizia que eu tinha que vir para São Paulo.
Então, a primeira casa que eu comprei, a garagem era bem legal, o cara gostava de carro, e eu falei, que legal, dá para eu começar a dar os treinamentos, a ideia era ser mentora, né? Só que os meus amigos mentores começaram a pedir para alugar, e aí eu falei, tá bom. E aí eu comecei a melhorar o negócio, e aí nasceu a Diamond House. Com isso, eu falei, gente, mas eu tenho uma responsabilidade sobre a alimentação. Como é que é isso? Aí criei o próprio buffet. E aí agora já são 2 unidades, né? A segunda unidade cabe até 400 pessoas. E assim, me apaixonei com aquilo de fazer um lugar gostoso para as pessoas. Mas sabendo que aquilo ali não é o meu negócio principal. O que eu quero vai além. Né, que é passar tudo isso que eu aprendi, principalmente para as pessoas que são improváveis. Porque eu vejo assim, Lari, não importa realmente de onde você saiu, importa onde você quer chegar. Só que tem que ter a paciência do processo. Entende? Que é onde a maioria das pessoas larga de mão. Tá difícil e acha que é só pra ele que tá difícil. Mas quem às vezes passou por aquele mesmo processo, passou por coisas às vezes pior. Exatamente. Mas passou. Passou. Pois Exatamente. é. E lembrando assim da sua trajetória, né? Você falou do porão, mas o porão não era a pior coisa. Não. Qual que foi a pior coisa que você olhou e falou assim, dessa vez tá difícil? Então, Lari, por incrível que pareça, uma das coisas mais difíceis foi lidar com o ciúme de pessoas muito importantes na minha vida. Isso foi muito difícil. Pessoas que me deram oportunidade, depois de anos eu tive mais resultado que elas. Tem pessoas que não lidaram bem com isso. Pessoas que eu coloquei no meu time, eu entreguei mais do que eu pude entregar para minha própria filha com 16 anos. E depois que eu fui colocando pessoas que tiveram mais resultados, ficaram incomodadas. Isso foi muito difícil. Esse lado do ciúme do ser humano. Porque a gente não quer isso, né? A gente quer dar o nosso melhor para todas as pessoas que passam na nossa vida e quer que as pessoas fiquem bem, mas nem todo mundo lida bem com isso. Então isso é uma coisa que me machucou muito e que eu tive que aprender. E é onde eu fui em busca de muito desenvolvimento pessoal para entender como que funciona o ser humano, onde estão as feridas de infância, aonde que está o ponto que pega, entendeu? É verdade. Para poder saber até relevar e continuar tratando com amor, respeito, lógico, dependendo da situação. Não tem como ser igual, é necessário um afastamento, mas sem carregar correntes na minha perna, assim, para não pesar a minha história. Então, assim, isso eu acho muito difícil, mas faz parte. É verdade. Todo lugar, todo segmento, se você paga o preço para se destacar, vão ter pessoas que vão se incomodar, mas pessoas que são importantes machuca. Machuca, porque a gente não quer passar por aquilo, né? Não, e às vezes é a pessoa do próprio sangue que se incomoda. Eu falo o seguinte, se você nasceu num lar que todo mundo usa branco com bolinha amarela, e de repente você começa, mas por que tem que ser só amarelo? Não pode ser vermelha? Como é que é? Deixa eu ver, como é que faz para buscar, para mudar de cor, para variar? Você começa a incomodar. Então, assim, esse processo do ser humano é muito interessante. E com muito amor, entendendo muito as limitações nossas, né? Como ser humano, a gente consegue relevar. Mas é uma coisa que me incomodava muito mais do que estar dentro do porão. O porão eu tinha certeza que ia ser passageiro. Eu fiz um processo de coach uma vez e ele falou assim comigo, Ana, você percebeu que quando você morava no porão, o seu estado interno era de muita abundância? Eu, né? Eu não enxergava o que tinha ou não tinha. Eu sabia que aquilo era passageiro temporário. Exato. Então isso é bem E é muito daquilo que a gente acredita, né? Isso que você falou das pessoas é muito forte, porque eu também vejo isso. E muitas vezes a gente deixa que o problema do outro interfira na nossa vida. E a gente não pode deixar. Não.
Porque aquele problema é muito mais sobre a pessoa do que sobre a gente. Exatamente. Né? E às vezes a gente aprender isso dói demais, porque a gente mexe num lugar que, você falou, né? São pessoas importantes, né? A gente coloca as pessoas num lugar que a gente quer que elas estejam pra gente, mas em algum momento, às vezes a gente precisa tirar essa pessoa daquele lugar e botar em outro que a gente não queria fazer isso, mas que a gente precisa fazer pra seguir em frente. É isso mesmo. Então, dói mesmo, né? A gente entender e ver que às vezes a pessoa que a gente acreditava que era de um jeito, ela é de outro e tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente continua seguindo, né? É saber em quem a gente pode confiar, quem que tá junto com a gente nas adversidades, mas mais importante que isso, eu aprendi isso com Caio, Flávio e Joel, não é sobre quem tá com você no momento difícil. Porque no momento difícil, se você sair na rua, pedir um dinheiro, fazer qualquer coisa, até um estranho te ajuda. Mas no seu momento de brilhar, aí você sabe quem tá com você de verdade. É aí que separa o joio do trigo. Entende? Porque, imagina, e esse processo, assim, nessa multinacional é bem interessante, porque foram muitos anos, né? Então, e isso chega realmente a incomodar, porque muitas pessoas querem aquela posição. E o meu coração nunca foi... Eu desejei ser campeã uma vez. Sabe quando? Quando eu estava com 519 entrevistas realizadas, já tinham passado 6 meses entrevistando uma média de 23 pessoas por semana e eu não consegui encontrar o primeiro profissional ideal para minha equipe. Então eu comia marmitex em cima do computador, porque na época eu buscava currículo na internet, não tinha rede social, não tinha LinkedIn. Então eu ali lapidando, procurando os currículos e eu bem chateada, falei, hoje eu não vou comer o marmitex não, eu vou comer o PF na rua. E eu lembro que voltando para o escritório, na hora que eu estava atravessando a avenida famosa lá em Belo Horizonte, Afonso Pena, eu falei assim, um dia eu vou ser campeã desse negócio e eu vou contar como que eu superei essa dificuldade. Porque multinacional, né, te coloca ali na frente de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas para dar um discurso, é tudo lindo. E aí a minha mente falou assim comigo, que papo fiado é esse? Você não tem nenhum profissional e está falando que vai ser campeã? E eu lembro, Lari, que eu gritei dentro da minha mente, pois eu vou, mas eu fui com uma raiva, que eu acho que se viesse um carro, eu não estava nem enxergando o carro, poderia me atropelar ali. E assim, e depois eu fui. Depois de 5 anos, né, eu fui campeã, bi, tri, tetra, eu fui 9 vezes. 2 vezes a empresa me tirou. Literalmente, eles não aguentavam mais. Toda hora era diamante, 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 diamante. Começava o ano, todo mundo já sabia que vão ver quem que é o segundo lugar, porque o primeiro é a diamante. O segundo acaba virando o primeiro, né? Aí eles mudaram o regulamento para ser impossível de conseguir. Aí eu falei, então peraí. Peraí que eu vou mostrar que dá. Peraí que dá para fazer melhor. E a gente conseguia feitos inacreditáveis. E assim, eu sou muito grata por toda essa história, porque eu ajudei vários jovens a realizar sonhos, sabe? Hoje, quando eu vou em Belo Horizonte, encontro com pais desses profissionais, nossa, o carinho, esposas, filhos, porque as crianças são muito puras, né? Foram muitos discursos dentro e fora do Brasil, e discurso que você faz de coração, e a criança sente. Então essas crianças que eram toquinho de gente, hoje adolescentes, adultos, tem um carinho enorme, porque viu a mudança acontecer dentro de casa, através das conquistas, realizações. Então eu falo que a vida é isso, né? Eu falo, a mesma mão aberta para dar é a mesma mão aberta para receber. Então eu falo com as pessoas assim, continue dando o seu melhor dentro do que você acredita, porque a gente nem tem noção o que isso vai virar lá na frente. É verdade. E mesmo que demore, vale a pena no final. Vale. Porque você não se arrepende nem um pouco de dar o seu melhor para as pessoas. Não. Em nenhum momento. Mas se em algum momento você desistiu, entregar menos, e você sabe o que é o seu mais, se você entrega menos e você sabe que está entregando menos, no final você fala, eu podia ter feito mais. Eu acho que essa é a pior sensação do ser humano. Acho que por isso você foi tão campeã. Não é campeã só pelo valor, por reconhecimento, nada daquilo, mas é a campeã que não desiste nunca.
né? E Ana, eu sei que as pessoas que estão escutando aqui, elas estão amando a sua história, mas elas querem saber o seguinte: você entrevistou tanta gente, e o que você buscava nessas pessoas? Você falou assim, eu precisava de uma pessoa top. O que é ser um top pra você? O que você buscava nesse vendedor que você falava assim, um bom vendedor pra estar comigo, ele tem que ter essas características? Então, primeira coisa, parece simples, mas não é. E não tem nada a ver com beleza. É um sorriso que ilumina a sala. Tem pessoas que entram e aquele sorriso ilumina a sala. É verdade. Então, para vender um produto que ninguém quer comprar como um seguro de vida, tinha que ser uma pessoa de uma energia boa. Energia vende, né? Energia, sabe? Então, de cara, outra coisa, uma pessoa que sabe onde quer chegar, tem metas e objetivos. Mesmo que sejam metas modestas dentro da realidade dela atual. A Ana Carvão, de 24 anos, tinha um sonho, com 35 anos, estar bem de vida. Estar bem de vida para ela era o quê? Ter um carro, um apartamentinho na cidade e um sítio. Entendeu? Mas aí na hora que você entende o porquê desse sonho, não, é porque eu amo receber família, eu amo família, então eu quero receber no meu sítio, eu quero dar esse conforto para minha família. E aí o que eu percebi nessas pessoas que eu contratei? Se essas pessoas tinham sonhos e esses sonhos envolvia amor familiar, envolvia quem eles amam, elas são imparáveis. Eu dou o exemplo, por exemplo, eu sonho em ter uma Ferrari. Ok, porque eu gosto de carro. Quando tiver muito difícil, tá difícil demais, tá doendo demais. Não precisa ser a Ferrari, pode ser uma Range Rover, pode ser não sei o quê. Então o sonho não é tão sonho assim. Agora, eu quero uma Ferrari porque o meu pai trabalhou na Fiat não sei quantos anos e ele é louco com carro e eu quero dar a Ferrari pro meu pai dirigir comigo, eu quero meu pai do lado comigo. Se você tá percebendo que aquilo é de coração, cabe o líder simplesmente, na hora que tiver difícil demais, lembrar, não desiste, Lari. Cadê? Você vai colocar seu pai e sua mãe do seu lado, na Ferrari. Eu não abro mão de ver isso, de viver isso, de ver você vivendo isso. Às vezes a gente só precisa na vida de alguém que acredite mais na gente do que a gente mesmo. Exatamente. Que lembre da gente, né, de quem a gente é. Porque às vezes no automático da vida a gente vai fazendo e nem vê, ainda mais hoje com internet, com isso tudo. Porque eu acho que isso tem muita diferença também, né? Hoje as coisas são mais fáceis. Mas esse mais fácil deixaram as pessoas preguiçosas. É verdade. Porque assim, depois eu vejo, vou entrevistar ali, vai ser fácil. E não é tão assim. Às vezes as pessoas, no automático, elas não percebem o que é mais importante. Exato. Então, olha, só para concluir aqui a resposta, então na hora que eu descobria o sonho da pessoa, no momento que a pessoa estava ali no limite, eu regava aquele sonho. Então isso fazia uma diferença muito grande. Outra coisa também, eu observei que conduta passada prevê conduta futura. Se essa pessoa, dentro de onde ela já passou, ela teve sucesso, ela se destacou, ela aqui do meu lado, eu apoiando, eu acompanhando, a tendência era replicar aquilo. Então isso é uma coisa interessante. Outro ponto também, pessoas que têm recuperação psicológica, que é aquela pessoa que sente o baque, mas tem uma recuperação, ela digere aquilo e vai para frente. Porque tem gente que a vida derruba e ela fica ali no chão. Ela fica ali no chão, no mimimi, sofrendo. Então, pessoas vencedoras são pessoas que sabem cair, levanta e continua. Essas características, aliado assim à flexibilidade, tem que ser pessoas flexíveis. Porque imagina, eu buscava pessoas excepcionais. Mas eu não podia pegar uma pessoa que tipo assim, não, eu sou o cara, eu sei tudo. Porque tem que ser pessoas que estão dispostas a aprender. São pessoas dispostas a ouvir. Porque cada um de nós temos um ponto de vista e se você me dá uma ideia, se cada um aqui me dá uma ideia e eu refletir, de repente a ideia de vocês pode ser 1000 vezes melhor do que a minha para um resultado. Então essas características de pessoas de sucesso, eu não abria mão. Agora, acima de tudo,
a pessoa que tem muito amor no coração, valores éticos que aprenderam dentro de casa com a vovó, vovô, papai, mamãe. Porque, assim, chegar lá, todo mundo é capaz. Agora, permanecer lá, você só permanece quando suas raízes for forte, entendeu? A minha trajetória vieram tempestades para derrubar a minha árvore da vida profissional. Porque, assim, incomodou muita gente esse sucesso. Imagina, como assim? Aquela Ana Carvão agora ganha mais do que o presidente? Viagem de classe executivo todo ano, suíte presidencial todo ano, faz discurso todo ano, como que é isso? Então, se as raízes for forte, pode vir a tempestade que for. Imagina, depois de 20 anos, eu quis novos desafios. Então, eu fechei a história com chave de ouro. Entende? Isso é muito louco, né? Porque às vezes a pessoa, ela quer chegar lá, que foi onde você chegou, né? O chegar lá, né? Para as pessoas são diferentes também, né? Você falou, o seu chegar lá era ter um sítio, um carro e um apartamento para você se sentir segura e poder trazer sua família. Mas às vezes o chegar lá das pessoas é assim, eu quero chegar lá, mas eu não quero passar pelo que ela passou. Que é a dificuldade, né? Que é não é quem você não chega lá o diamante, você chega lá o carvão que se torna um diamante, né? De tanta pressão, de tanta... Exatamente. E isso é o que as pessoas fogem, né? Fica um pouquinho difícil, elas, eu acho que não é pra mim, né? Então, nesses momentos, assim, você gerenciando toda uma equipe comercial, que não é fácil gerenciar, né? O que você via ali que você precisava mudar nas pessoas, que você precisava ensinar para as pessoas? Porque a técnica, eu até falo, porque eu também sou vendedora, né? Então, assim, a técnica, todo mundo aprende. Mas o mais difícil é aquela emoção ali do dia a dia, de continuar, de perseverar. O que você teve que ensinar para a equipe, assim? Então, Lara, eu não abria mão de ensinar para elas a busca da descoberta daquele diamante que existia dentro de cada um. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu já fui longe demais, eu estou pensando alto demais. Então a gente tinha que desconstruir aquelas camadas das crenças de infância para poder realmente acessar aquele potencial. E na hora que ela acessava eu conseguia mostrar o tanto que ela podia ir além, acabou. A mágica acontecia. Só que assim, o que eu trabalhava? As pessoas não entendiam. Como que esse povo vende tanto? Era auditoria atrás de auditorias. Mas como? Por quê? Porque eu trabalhava o perdão. Sabe? Perdão, gratidão, fé. As pessoas acham que tem uma mágica das vendas, né? De repente ele aprendeu uma técnica que levou ele àquilo ali. Nunca é a técnica, né? Não. Porque às vezes você tem uma pessoa tecnicamente perfeita ali, né? Sabe tudo. Mas se não trabalhar na própria pessoa, não adianta nada. Não adianta nada. O Guilherme Benchimol, quando eu saí da XP, me convidou. Hoje eu tenho, né, a Diamante XP, uma corretora de seguros. Ela está semi-adormecida, porque eu fiquei envolvida aí nessa reforma da Diamond House. Mas o Guilherme, quando eu entrevistei ele falou, Ana, você é a melhor vendedora que eu conheço. Eu agradeci, me senti honrada, mas eu fui embora. Eu falei assim, gente, eu não acho que eu sou a melhor vendedora. Porque é isso que você falou, a técnica, a habilidade técnica a gente desenvolve, aprimora. Mas o que eu faço de diferente mesmo é olhar para cada ser humano, seja o vendedor, seja o cliente, seja o prestador de serviço, como uma pessoa realmente muito especial que ela é. Então, até bilionários como o Guilherme e outros aproximam, têm conexão, porque eu olho não diferente, eu acredito que todos somos iguais. A conta bancária, a história, onde mora, isso é um detalhe. Somos iguais. O que une cada um de nós realmente é o fôlego da vida, os sonhos, o que você quer, como você trata o outro. E no fim do dia, é sobre isso, né, Ana? A gente quer ser bem tratado, todos nós queremos ser amados, todos nós queremos conquistar o nosso espaço, as nossas coisas. Então, olhar para as pessoas realmente enxergando elas é muito valioso, né? Muito. E muito gostoso, porque é uma forma de honrar a criação de Deus, né? Exatamente. E Ana, você saiu de lá, fechou esse ciclo
maravilhosamente bem e foi pra Diamond House. Isso. Que pra quem não conhece ainda, é uma mansão em São Paulo, não é uma, né? É. Quero que você conte, que tem mais. E eu já visitei, é maravilhoso, né? Você trata ali, né? A pessoa entra, ela já se sente acolhida de estar ali. Então, acho que você não trabalha só a estrutura de uma mansão para você fazer eventos. Mas aquilo ali, mas com um toque de pessoas. Né? Exatamente. E então, você vê onde tem, às vezes, ali um buraco, você vai lá e resolve. Então, não é só você chegar lá. Porque mansão por mansão tem um monte em São Paulo. Com certeza. E o que você construiu, assim, de diferente na Diamond House para as pessoas conhecerem por que você fez esse projeto ser tão especial? Então, pelo fato de ser palestrante, mentora, eu sei quando você está ali no palco, o que é necessário, e também como eu já participei de vários masterminds ao longo da minha vida, investi mais de 2 milhões em treinamentos, eu sei o que a gente como aluno também precisa. Então eu criei um ambiente que todo mundo se sente muito acolhido. Então nesse ambiente gera conexões, você relaxa, flui de forma natural. Não fica todo mundo ali engomadinho, mantendo a não, você respira, Exato. Você deixa fluir. E aí na hora de um pitch de venda, a taxa de conversão é alta. Então o cliente que vive isso, ele volta, nossa, maior taxa de conversão de vendas é na Diamond House. Aí eu comecei a perceber, é a altura do som, é esse detalhe, aquele detalhe, as pessoas se sentem especiais aqui, a gente tem um cuidado, e eu sou uma incansável em melhorar. Eu não sei o que... É a busca da excelência. Igual agora, né? Me identifico. Eu tô louca para chegar segunda para conhecer a MLS House, porque eu sei que vai ser uma inspiração. Com certeza. Eu quero melhorar cada vez mais, porque mineiro tem essa coisa de receber com excelência, com muito Eu acho carinho. que isso também é um diferencial muito grande. Também. Sabe por quê? Eu, como carioca, né, no Rio de Janeiro, eu sinto que às vezes aqui em São Paulo, como é uma estruturação de cidade muito diferente do que Minas, do que Rio de Janeiro, que parece que são cidades grandes, mas é muito acolhimento. Você chega no elevador, você fala bom dia, boa tarde, você já vira amigo, daqui a pouco já tá comendo pão de queijo na sua casa, Sim, entendeu? Então eu acho que isso também é um diferencial, né? Um toque mineiro. Isso. No meio de São Paulo. No meio de São Paulo. E o mineiro, ele é acolhedor mesmo, ele quer receber super bem. Então eu nunca imaginei que eu ia me divertir tanto com a Diamond House. E agora com a Alana assumindo, eu tô tirando um tempo sabático aí, vou cuidar um pouquinho de mim, viajar. E eu acredito que a minha volta vai ser para cuidar de mulheres. Olha, spoiler aqui, hein? Adorei saber. Eu acho que assim, eu tô sentindo um chamado mesmo, eu acho que as mulheres têm muitos desafios, se cobram demais, essa coisa da maternidade, de ser a boa filha, a boa esposa, enfim. A mulher, ela já nasce sendo cobrada naturalmente, né? De tudo. E eu acho que saber lidar com isso, que foi uma coisa que você construiu, você soube lidar com isso. Então, hoje eu olho assim, para minha filha, né, que eu fui uma mãe muito nova, eu falo, poxa, eu venci na vida, porque mesmo a trancos e barrancos, a minha filha é uma pessoa de alto valor, alto caráter, honesta, íntegra, é uma querida, então assim... E é mesmo, e se tá vocês duas, você não sabe quem é uma e quem é outra, porque são muito parecidas, muito parecidas. Todo mundo fala. E é o mesmo olhar, né, de vida, né, de brilho, de ser feliz, sabe, assim, dá pra ver muito que você não só tem isso em você, mas você também conseguiu passar isso pra ela, isso é muito legal. Isso é muito legal. E falando um pouquinho disso, a gente falou aqui bastante sobre o que às vezes tá difícil, você continua e tudo mais, só que às vezes, na história de sucesso, a gente tem que saber também o momento da gente desistir das coisas. Teve algum momento que você teve que desistir de alguma coisa que você estava perseguindo e falou assim, eu acho que o grande sucesso é talvez não continuar aqui? Então, na verdade, quando eu pedi para sair da Prudential, foi um escândalo no mercado financeiro. Meu telefone não parava de tocar, foram 33 convites de trabalho, de negócios. As pessoas achavam, ela saiu para entrar na justiça porque a causa dela é multimilionária. E não foi nada disso, assim. Eu vi que, apesar de todo o sucesso financeiro, todo o reconhecimento, eu vejo o seguinte, Lari, quando você chega no topo,
e tá ali no topo, permanece no topo por muito tempo, querendo ou não, você relaxa. E na hora que você relaxa, você não continua onde você tá, você cai. É verdade. É interessante isso. O Caio fala, né? Se você não tá crescendo, você tá caindo. Você tá caindo. E aí eu falei, meu Deus, então vou ter que inventar uma moda aqui. Vou ter que arrumar uma encrenca aqui na minha história. Porque aqui tá muito quentinho, tá muito bom. E aí eu tive essa... Imagina, eu ganhava uma média. Como executiva de multinacional era maravilhoso, 230 mil por mês de média. Uhum. A equipe sendo a mais bem sucedida Ou da seja, empresa. estava tudo resolvido, né? Uma funcionária, que era a minha secretária pessoal, tinha tudo na mão. O mundo todo naquela multinacional queria um dia chegar onde eu estava. E de repente você não quer mais. Como assim? Para muitos, foi até uma ofensa eu não querer mais. Mas não tem nada a ver com o produto, com a empresa, com as pessoas e nem a conquista que eu cheguei. Mas tinha a ver com essa coisa seguinte. Não é aqui mais, fechou um ciclo, eu preciso por mim, porque eu fiz vários Tony Robbins fora do país, investi muito em treinamento, e o Tony ele fala, né, assim, uma das coisas que o ser humano quer e que traz alegria é aprender. É verdade. O aprendizado te deixa vivo. Então, por mais que eu estava investindo em cursos, não era só aquilo. O que eu fazia no dia a dia, eu já fazia de olho fechado. Então, eu não sou uma pessoa acomodada. Então, eu vi que era hora de parar para trazer vida para a minha vida. Vida, desafios mesmo. Não crescimento. Que eu quero viver só de desafios, só de, ai meu Deus, tá? Não, mas é isso, crescimento. Que legal. Agora a gente tem um bate-bola aqui, que eu vou te fazer algumas perguntas, pra gente conhecer um pouco mais da líder que você é e da pessoa também. O que não pode faltar em um líder pra você? Respeito. Venda, é técnica ou energia? Energia. Qual foi a maior virada de chave que você teve na sua vida, que você falou assim, deu um clique aqui? Que é, pro Flávio, né, o famoso ponto de inflexão. Que você descobriu, às vezes estava na sua frente, você só não estava enxergando. A Diamond House. Verdade, que você falou que chegou de um jeito que você não estava Aconteceu nem esperando. E eu criei um grande negócio. O que destrói o crescimento de alguém? Arrogância. Sucesso sem propósito é? Perda de tempo. Qual conselho você daria para Ana de 20 anos? Vai com tudo, menina, que você vai superar e vai chegar lá. O que significa riqueza para você? Paz no coração, amor. Quem quer crescer precisa parar de reclamar. Grande sucesso isso. E eu sei que você já deixou muitos legados onde você passou. Qual que você acha que foi assim, o seu maior legado na sua vida profissional e na sua vida pessoal? Chegar lá e continuar com a mesma essência. Isso é um grande legado para as pessoas. As pessoas hoje, a Ana Diamante tem uma visão bem diferente do que quem não me conhece, de quem realmente eu sou. Às vezes eu tenho que estar vestida de Ana Diamante, às vezes eu estou vestida de Ana Carvão, às vezes eu estou de Ana Paula, não importa. Qualquer lugar que eu estiver, eu sou a mesma pessoa valorizando todos da mesma forma. Isso para mim é um legado para mim, porque eu que convivo comigo. É verdade. Isso me traz paz, leveza. É você chegar lá no final e ter orgulho de quem você é. Isso. Sim. Isso é maravilhoso. E Ana, você falou que sempre investiu muito, né, em desenvolvimento pessoal, em treinamentos, em tudo, né? Inclusive Tony Robbins é maravilhoso, né? Porque parece que ele te conta aquilo que você já sabe, mas ele te confirma, né? E você, quando foi entrar no Class, você tomou uma decisão de entrar aqui. O que você esperava que você teria aqui no Class e que você teve? Ou alguma coisa que superou suas expectativas? Então, tá ali próximo do Joel, do Flávio, do Caio, é um presente, porque eles são tão abundantes de mentalidade, de postura, de caráter, que fortalece na gente coisas que a gente já tem e que sozinho, às vezes, você fica ali meio adormecido. Então, o maior presente para mim é isso, essa essência de vitória e que não tem nada a ver com
o chegar lá a todo custo, tem a ver com o legado, construir um legado, criar um movimento, escrever uma história, histórias gostosas de contar lá na frente. Eu acho que é isso, a vida é essa, né? Viver se desafiando para contar belas histórias. Então, para mim, participar desse movimento, tá ali, é uma chama acesa, é um presente, uma decisão maravilhosa. Eu honro muito estar com vocês e ter tido essa oportunidade, e vamos lá que tem muito mais. Sim, e eu lembro quando você começou, né, porque eu tenho o privilégio de conhecer os sócios no dia zero, né, quando eles entram, e depois toda a trajetória. E a gente vê que acontece várias coisas com vocês ao longo disso tudo, eu vou acompanhando ali de perto, e eu vejo a diferença, né, entre você entrar e você agora, que não é que você já não era maravilhosa, extraordinária, mas você fica cada vez melhor, porque você acaba convivendo com pessoas ali e tendo referenciais diferentes, né? Isso. Então tudo é o ambiente que a gente tá inserido também. E eu sei que você fez grandes amigos aqui, né? Sim. Nessa trajetória tem o Rodrigo, o Vitor, que vocês sempre falam de fazer evento juntos, você vai conhecendo a Lari Lopes. Sim. Ela falou assim, gente, a Ana é um presente pra mim, e tudo mais. Então acho que além do negócio, do business, de você aprender um conteúdo com o Caio, Flávio, Joel, também tem o ganho pessoal, que são aquelas pessoas que estão ali com você. Então me fala um pouco sobre isso, assim, né? Você esperava ter isso no Class ou foi uma surpresa agradável para você? Então, a gente sempre espera, mas na prática supera muito, porque o que acontece? Um ambiente de pessoas que estão buscando ali ir além, né? Ir além, é igual eu falo, né? O ir além, o financeiro, queremos evoluir sempre, por que não? Mas ir além, como pessoa também, isso é mágico. Então, essa amizade, ela acontece de uma forma natural, porque são pessoas que estão ali naquela mesma vibe, aquela mesma energia, e a gente entende que juntos somos mais fortes. É verdade. Então, isso acontece, um movimento muito, muito gostoso. Eu acho que é um dos maiores presentes em estar em grupos como esse. Sabe, conhecer jovens como você também, brilhando, eu admiro pra caramba, Lari. Estamos juntíssimas. A sua trajetória é muito legal. E eu falo também para as pessoas, né, porque a gente tem um livro aqui do Class Club com a história dos sócios, que é o Nada Foi em Vão. Eu vou pedir para as meninas deixarem aqui na descrição para vocês o link, para vocês comprarem, conhecerem a história. E eu li a sua história lá, e aí até marquei ela no Instagram, falei, Ana, que história maravilhosa, porque às vezes as pessoas que estão assistindo aqui, elas viram que você vai tirar um ano sabático, que você está num momento maravilhoso da sua vida hoje, mas elas esquecem do porão. Né? Então elas têm que lembrar dessa parte também. E não pelo financeiro, não tem nada a ver com isso. Mas lá atrás, quando você estava lá, era o mesmo brilho no olhar de quem hoje está bem resolvido, que conquistou, que chegou lá. E eu queria que você deixasse um recado final para as pessoas, porque hoje, ainda mais com internet, às vezes você vê ali na internet a vida de alguém, e aí você acha que só aquele lado bonito que você está vendo ali é o maravilhoso, né? Mas você não vê que às vezes a pessoa tá passando por um desafio na saúde, às vezes tá passando por um desafio financeiro, enfim, tá passando por várias coisas ali e ela se sente atrasada, né? Que tem muito aquela comparação nas redes sociais hoje e tudo. Você veio de um lugar diferente, né? Hoje você chegou, mas você já saiu de um lugar que foi desafiador pra você. O que você diria para as pessoas que se sentem talvez atrasadas, né? Esperava já estar em outro lugar hoje. Então, pessoal, isso é muito importante. Eu ensinava isso para os pessoal da minha equipe. Pare de se comparar, pare de olhar a vida do outro. Cada um tem uma história, cada um tem um momento. Foque em você, em que você pode melhorar. Eu falo assim do fundo do coração, a grama do vizinho parece verde, mas na hora que você vai ver, tem muito desafio. Então, assim, hoje em dia, se você está vivo, você tem desafio. Não importa, pode ser a Ana Diamante, o Flávio Augusto, a Lari, temos desafios porque somos seres humanos. Na hora que você para de olhar para o outro e foca em você, no que você quer, que é importante, você vai rompendo e tem que ter paciência, né? Porque se você olha para o lado, você tira o foco do objetivo, da sua linha ali que você traçou e tem que ir atrás da sua trajetória. É muito interessante essa sua pergunta, porque se as pessoas pararem de olhar para o lado,
Elas param A vida de delas desfocar. chega lá. E a certeza, tenha fé que se você faz inteiro, de corpo, alma e coração, algo que é louvável, entende? Uma hora vai chegar lá. Demorou para mim muitos anos. Mas na Do hora dia pra noite da Ana Diamante demorou Meu 20 e poucos anos. muitos anos. Mas na hora que chegou, a raiz da história era tão profunda que aí a árvore sai frondosa, forte e nada derruba. A escolha é sua. A árvore está ali para o resto da vida, porque você pagou um preço alto. Então é isso que eu queria deixar. Não se compare, foque em você. É verdade. Nossa, Ana, maravilhoso. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode ter na vida é a gente aprender com a história das pessoas. E eu amei o nosso papo, porque eu aprendi não só com a Ana Diamante, mas com a Ana Paula, maravilhosa, né? Que a gente conhece o coração dos nossos sócios aqui no Podcast. Eu acho que esse é o grande segredo, né, do Podcast. Trazer para as pessoas, que às vezes eu recebo mensagem das pessoas assim, nossa, eu adorei a história de tal pessoa, aprendi porque me vi lá, nossa, a história é parecida com a minha. Então, como que a gente fica feliz em talvez a gente tá ali num momento de vida e a gente vê que alguém chegou onde a gente quer chegar, ou então você se inspira naquela pessoa, ou como você falou agora, né? Foca no seu, sabe? Faz a tua vida, faz a tua trajetória, e aí lá na frente você pode tirar um ano sabático, lá na frente você pode ter orgulho da filha que você tem, lá na frente você olha pra trás e fala assim, ainda bem que foi assim. Porque foi o que fez a Ana virar o diamante que é hoje, né? Exatamente. E se não fosse do jeito que foi, você não chegaria onde você chegou. Exatamente. Maravilhoso. Ana, pra quem quer te contratar hoje, quer estar junto com você, sei que você vai ter a mentoria de mulheres, então conta pra gente onde elas te acham pra te acompanhar, estar junto com você e crescer junto com você também. Sim, o melhor caminho é no Instagram, né? Que é @AnaDiamanteOFC, de oficial. Manda um direct, sejam bem-vindos, vai ser super bacana. Esse projeto vai acontecer, acredito que ano que vem, e vai ser muito poderoso, porque eu falo assim, né? Chega um ponto que a gente tem que doar muito. Florescer toda essa história. E isso é ser feliz, isso é encontrar verdadeiro sucesso na vida. É verdade, maravilhosa. Obrigada. Ana. Eu que agradeço, olha quanto aprendizado aqui. Eu vou tendo insights, né, no meio do podcast, e eu tive vários aqui com você. Porque você dá uma aula de vida, não é só sobre negócios, né? Obrigada, tudo que você querida. passou, você trouxe aqui, e você traz muito o seu coração na frente das coisas. Então, eu acho que por isso que você tem todo o sucesso que você tem, e vai ter muito mais ainda. Amém, todos com nós. certeza. Obrigada, viu? Amei nosso papo. Você que tá aqui com a gente no Podcast, já corre lá, segue a Ana, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque ela vai falar de negócios, de vendas, tudo mais, mas você vai acompanhar ela nas viagens que a gente acompanha, a gente vê tudo lá. Então esteja com a gente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Te espero na próxima quarta-feira, 6 horas da manhã, com mais um Podcast pra você aprender muito aqui. Tchau!